Pessoal, a matemática é, na verdade, uma linguagem. Ela tem letras, palavras, frases e regras bem específicas. Hoje, a gente vai começar a decifrar essa linguagem, mergulhando de cabeça num dos conceitos mais poderosos que existem, as funções. E para essa nossa jornada, a gente tem um mapa. Olha só, vamos começar com os tijolinhos, os blocos de construção mais básicos. Depois, vamos montar um tipo de dicionário. A partir daí, a gente aprende a formar frases que fazem sentido e, por fim, vamos entender a gramática essencial que define o que é uma função de verdade. Então, vamos lá, começando pela base de tudo, o par ordenado. Pensa nele como se fosse a letra do nosso novo alfabeto matemático. E aqui já vem a primeira grande regra desse nosso alfabeto. A ordem importa, e muito. Se a gente usa chaves, tanto faz. A, B é a mesma coisa que B, A. Mas se a gente usa parênteses, aí a história muda. A, B é uma coisa, B, A é outra completamente diferente. O primeiro é o primeiro, o segundo é o segundo. Parece simples, né? Mas essa diferença é absolutamente crucial. Ok, esses nomes, abscissa e ordenada, não precisa se assustar. São só os nomes técnicos para as coordenadas de um mapa. Pensa que a abscissa, ou x, te diz para andar para a direita ou para a esquerda. E a ordenada, o y, te diz para andar para cima ou para baixo. Juntos, eles te dão a localização exata de um tesouro, de um ponto no mapa. Tá, mas que mapa é esse? Onde é que a gente desenha esses pontos? É aqui? Essa é a nossa tela em branco, o plano cartesiano. É um sistema simplesmente genial, que dá para cada par ordenado um endereço único, um lugarzinho exato no espaço. Cada ponto tem a sua casa, e nenhum outro pode morar lá. Certo. Agora que a gente já tem as letras, o que a gente faz? Monta um dicionário. Vamos ver como criar um catálogo completo com todas as combinações possíveis entre dois grupos diferentes de coisas. O nome técnico para esse dicionário é produto cartesiano. É basicamente uma lista gigantesca com todas as conexões que a gente poderia, em teoria, fazer entre os elementos de um conjunto A e os de um conjunto B. E para montar essa lista, o processo é bem metódico, bem organizado. A gente pega o primeiro item do conjunto A e junta com todo mundo do B. Depois pega o segundo de A e junta com todo mundo do B de novo. E vai fazendo isso até não sobrar ninguém em A. É uma combinação total mesmo. E tem um atalho bem legal. Para saber quantos pares a gente vai ter no nosso dicionário, é só multiplicar a quantidade de elementos de um conjunto pela quantidade do outro. Simples assim. Bom, com o nosso dicionário completo em mãos, a gente pode começar a parte divertida, formar frases. E como a gente faz isso? Escolhendo a dedo apenas os pares que obedecem a uma regra, uma condição que a gente impõe. Na matemática, essa seleção de pares com um critério, com uma regra, ganha o nome de relação. É aqui que a gente começa a criar conexões que têm um significado, um propósito. Vamos voltar para o nosso exemplo. Lembra do nosso dicionário mestre? Ele tinha 6 pares possíveis. Esse é o nosso universo total de possibilidades de conexão. Agora, vamos aplicar um filtro, uma regra. A gente só quer os pares em que o segundo número, o y, seja exatamente o primeiro número, o x, mais 3. E olha só o que acontece, depois de passar o filtro, só sobraram 2 pares. Isso aqui é perfeito para a gente entender. A nossa nova relação é simplesmente uma coleção menorzinha, mais específica, que a gente tirou do conjunto original, a gente acabou de criar uma frase com significado a partir do nosso dicionário. E essa ideia de escolher pares que seguem uma regra nos leva direto para o coração do assunto de hoje, a função. Porque, veja bem, não é qualquer frase, qualquer relação que a gente cria que pode ser chamada de função. Existe uma gramática para isso. Essa frase aqui é a chave de tudo. Então, o que faz uma relação ser tão especial a ponto de virar uma função? Ela precisa seguir regras bem rígidas. E para a gente entender essas regras, primeiro a gente precisa aprender o vocabulário certo. Vamos dar uma olhada rápida nos termos essenciais do mundo das funções. Com essas palavras na cabeça, as regras da tal gramática vão fazer todo sentido. Pensa numa viagem. O domínio é o seu ponto de partida. São todos os elementos que vão iniciar a jornada. O contradomínio é a lista de todos os destinos possíveis, todos os lugares para onde se pode ir. E a imagem? A imagem são os lugares que foram de fato visitados. A gente nem sempre vai a todos os destinos possíveis, certo? E essa é a forma que a matemática usa para resumir tudo isso. É o jeito de dizer, olha, a função f pega elementos do conjunto de partida A e os leva para o conjunto de chegada B. Simples e direto. E agora sim, com o vocabulário na ponta da língua,
a gente pode finalmente definir a gramática de uma função. São 2 regras de ouro, inegociáveis. Primeira, todo mundo do domínio tem que participar da brincadeira. Nenhuma entrada pode ficar sobrando, sem uma saída correspondente. E a segunda, que é a mais importante de todas, a regra da fidelidade. Cada elemento que entra só pode ter uma e apenas uma saída. Não pode ter dúvida, não pode ter 2 opções. É essa previsibilidade que faz das funções a base da ciência, da engenharia, da economia. Uma entrada, uma única saída garantida. É essa máquina precisa que faz o mundo da matemática girar.